Olá, telespectador, estamos aqui para mais um programa Direito na TV. O nosso tema de hoje é impeachment. Para falar desse tema, a gente convidou o capitão da Polícia Militar, Dr. Mário Luiz Silva. Ele é professor da Unisul, titular da cadeira de Direito Constitucional. Por isso, o nosso convite para tratar desse tema que é tão interessante e que está sendo objeto aí de curiosidade nacional. Nos acompanha nesse programa o Dr. Erivelton Filete, que é presidente da 6ª subseção da OAB aqui de Tubarão. Sejam muito bem-vindos. Dr. Mário também, e em especial, Dr. Mário, a gente gostaria que o senhor desse uma ideia. Muito se discute sobre o impeachment, mas eu acho que às vezes, até pelo pouco tempo que se tem na imprensa, se deixa escapar alguns aspectos legais dessa questão. E aí, obviamente, hoje o governo faz uma defesa dizendo que não há crime de responsabilidade, de que há um golpe parlamentar em curso. Os outros parlamentares que defendem, são pró-impeachment, dizem que existiu efetivamente um crime de responsabilidade, falam de pedaladas fiscais, e a gente vai tentar, de repente, esclarecer para a população de uma forma um pouco mais a miúde, de uma forma um pouco mais fácil de se entender, o que são esses termos complicados, o que é crime de responsabilidade, o que é impeachment, quando é que ele acontece. Seja muito bem-vindo. E a primeira pergunta, é se a gente... Impeachment, e por que esse nome em inglês, impeachment? Porque o que é o impeachment? E por que dessa expressão estrangeira posar assim no nosso ordenamento jurídico? Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde professor Maurício, doutor Erivelton, muito obrigado pelo convite para esse bate-papo, até para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto, um assunto que está em voga. A gente hoje não consegue assistir um telejornal, um rádio, sem estar com essa discussão. E, por certo, cria bastante discussão, várias dúvidas na população, até porque é algo que nós não vimos no nosso dia a dia. Já remonta há mais de 2 décadas a última vez que tivemos um caso que chegou-se até um final de um processo de impeachment. Impeachment, basicamente, grosso modo falando, é um impedimento. Seria a retirada do poder, a saída, o afastamento das funções do chefe do executivo. O presidente da República, no caso como esse que agora a gente está trabalhando. Tem suas origens no direito norte-americano, por isso a gente acaba trazendo essa expressão para o nosso direito pátrio. E a questão de fundo desse impedimento é a existência do chamado crime de responsabilidade. O que seria esse crime de responsabilidade, e em que momento? Porque me parece que no exercício do poder o presidente não pode responder processos por questões comuns. Ele só fica sujeito, a única fraqueza dele de responder um processo é justamente por impeachment, e o que motiva o impeachment é o crime de responsabilidade. Então eu gostaria que o senhor falasse, esclarecesse quais são as hipóteses, o que acontece, o que é esse chamado crime de responsabilidade. Interessante. Essa é uma questão bastante interessante do direito constitucional. As garantias do chefe do Poder Executivo. E dentre elas é que o chefe do Poder Executivo não responda por crime comum sem ligação com a sua função. Ele pode responder por crime comum e por crime de responsabilidade, não só por crime de responsabilidade. Responde por crime comum, desde que esse crime comum tenha uma correlação com a sua função. Tá. Se, por exemplo, numa discussão de bar, o presidente mata uma pessoa, num bar, numa discussão, um crime comum, uma briga de trânsito, por exemplo. Certo. Ele responde por isso? Essa é uma das garantias constitucionais do chefe do Poder Executivo. Ele não irá responder por esse delito. O delito ficará suspenso, os prazos prescricionais também suspensos, e ele não irá responder. Crime comum, há a possibilidade somente, desde que tenha alguma correlação com a sua atividade presidencial. Ou seja, a presidente Dilma pode responder se há uma possibilidade de uma queixa, de uma denúncia, de obstrução da justiça, por ter nomeado o ex-presidente Lula como ministro lá da Casa Civil. Esse crime, que é a obstrução à justiça, ela poderia responder Sim, ela poderia responder todo crime comum, os crimes previstos na legislação penal comum, desde que tivesse uma correlação com a atividade dela. Esse crime, como o professor já mencionou, crime de corrupção, peculato, todos esses crimes em que tem uma relação com a atividade presidencial, ela teria plenas condições, teria
haveria a possibilidade de responder perante a justiça. Agora, os crimes comuns, como bem exemplificado, uma briga de bar, uma violência doméstica, todas essas questões ficariam afastadas. Apenas os crimes que tivessem vinculação. Então, só o crime de responsabilidade que poderia dar fundamentação para um processo de impeachment. Aí a gente tem que tomar cuidado. Crime de responsabilidade difere-se de crime comum. O que seria o crime de responsabilidade? Por fim, a gente acaba utilizando uma expressão não técnica de crime de responsabilidade. Porque quando a gente fala em crime de responsabilidade, quando se fala em crime, a ideia, pensando em crime, é os crimes previstos no Código Penal, nas legislações penais comuns. Porém, o crime de responsabilidade nada mais é que uma infração político-administrativa. Não tem uma correlação com um crime propriamente dito, com um tipo penal. São infrações específicas. Tanto é que o processo corre em momentos distintos. O crime de responsabilidade é julgado por um órgão e os crimes comuns praticados no exercício da função é julgado por outro órgão. Os crimes de responsabilidades são aqueles previstos no artigo 85 da Constituição, e a lei traz um rol exemplificativo, diz que seria qualquer infração, qualquer atentado à Constituição. Qualquer atentado à Constituição ensejaria um processo de impeachment, ou seja, uma responsabilização por parte do presidente, do chefe do Poder Executivo. Dar um exemplo de um desses crimes lá do artigo 85, para que a gente pudesse... O 85, por exemplo, ele menciona que estaria sujeito ao processo de impeachment qualquer ato do presidente da República, no chefe do Poder Executivo, que atentasse contra a liberdade dos poderes. Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público. Qualquer ato de improbidade administrativa. Por exemplo, improbidade administrativa, um atentado à improbidade administrativa foi por um dos motivos que o presidente Collor respondeu, o ex-presidente Collor respondeu lá nos idos no começo da década de 90. E nesse caso, o crime que eles estão alegando como crime de responsabilidade, qual seria? O que se fala das ditas pedaladas fiscais, seriam aqueles valores não repassados aos bancos públicos, ensejaria uma responsabilidade em face da improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Isso. Só para a gente entender o que se chama pedalada, né? É, de uma certa forma, deixar uma dívida de um exercício contábil, né, para outro, né? Ou seja, tu não paga ali e paga no outro. Agora, influencia a natureza dessa dívida, né? Por exemplo, se eu deixo de pagar, como o governo vem alegando, né, por intermédio do advogado-geral da União, de que ele fez prestação de serviço, né? E que então os bancos prestavam um serviço, ele não pagou essa prestação de serviço e posteriormente houve o pagamento dessa prestação de serviço. Se eu entender isso, descaracteriza o crime de responsabilidade? O que nós temos? Claro que a gente tem um processo ainda e ao final que vai nos dizer o que ocorreu efetivamente. Claro. Mas o que se tem no primeiro momento é que os bancos, Banco Público e a Caixa Econômica, há um convênio com o governo nacional, com o governo federal, de que o governo repassa valores para o banco, para a Caixa, e ali na Caixa, a Caixa repassa os programas sociais, paga os programas sociais. Em outras palavras, o banco teria que ter, o governo teria que ter uma conta com valores para que os beneficiários dos programas sociais pudessem retirar esses valores. E o que a Caixa, o que o banco recebe, seria um valor por essa manutenção da conta, por trabalhar com a conta. Como nós pagamos uma taxa de manutenção de contas, o governo teria que pagar também valores para a Caixa Econômica, para o banco. Só que esses valores que devem estar na conta do governo nacional, governo federal, para que o beneficiário do programa retire, esse dinheiro deve ser do governo e não da Caixa Econômica, e não do banco. Até porque, e aí que se discute que teria havido crime de responsabilidade em face da improbidade administrativa, porque a lei de improbidade administrativa, lá no seu artigo 36, veda que bancos públicos, que entidades públicas financiem programas federais. Em outras palavras, não poderia a Caixa Econômica emprestar dinheiro para o governo federal. Ok. Como, com o passar do tempo, esses programas sociais foram uma constante do governo, os valores continuavam sendo sacados rotineiramente pelos beneficiários, porém o governo não repassou esses valores para a Caixa. Em outras palavras, de grosso modo, o governo entrou no vermelho.
o beneficiário ia lá, sacava o seu valor, sacava o seu benefício, só que aquele dinheiro o governo não havia depositado. Já estava entrando, vamos dizer assim, no cheque especial do governo. Entendi. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Na volta a gente segue esse raciocínio aí. Tá ok, doutor? Nós já voltamos.